Olá, turma! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você for começar a assistir esse nosso encontro sobre a parte de tecido epitelial glandular ou de secreção. Hormônios também que a gente começa a falar hoje com vocês. Primeiramente, gente, origem das glândulas. Todas as glândulas sempre derivam do tecido epitelial de revestimento, que vai multiplicar-se e invadir o tecido conjuntivo adjacente. Então, multiplicação celular invade as células do conjuntivo, originando os dois tipos de glândulas de forma geral e principal. Glândulas que mantêm o ducto de secreção, fazem contato com o meio externo, glândulas exócrinas. As glândulas que perdem o ducto de secreção durante a sua gênese chamam-se de glândulas endócrinas. Essas glândulas liberam os seus produtos de secreção diretamente na corrente sanguínea. Entre os dois tipos de glândulas, existe uma glândula também especial, que são as chamadas glândulas mistas, anfícrinas ou parácrinas. Dois, glândulas que têm dois tipos de secreção. São glândulas que ao mesmo tempo funcionam como glândulas endócrinas e funcionam como glândulas exócrinas. Em especial, nós podemos citar aqui o pâncreas. O pâncreas é uma glândula que produz suco pancreático de função exócrina. Ele é lançado lá no duodeno e depois liberado para o meio externo, o duodeno que faz parte do intestino delgado, e produz dois hormônios de função endócrina, a insulina e o glucagon, hormônios que atuam diretamente no metabolismo dos açúcares. Um deles, em especial a insulina, é responsável por um tipo de diabetes, o diabetes insípidos, o diabetes mellito do tipo 1, que é bem característico então da deficiência da insulina. Diabetes mellito tipo 1, diabetes insípidos, que é o que nós vamos conversar hoje com vocês. Diabetes mellito tipo 1 é um outro assunto para mais tarde, e diabetes mellito tipo 2, relacionado especialmente aos adipócitos, os três modelos de diabetes que a gente precisa conhecer com vocês. Quando a gente fala então das glândulas, as endócrinas estão ligadas basicamente ao sistema endócrino. As exócrinas, elas podem ser classificadas também de acordo com o tipo de secreção da seguinte maneira. Vamos ver. As exócrinas podem ser chamadas de exócrinas merócrinas, que são aquelas glândulas exócrinas que eliminam apenas o produto de secreção. Então, só o produto da secreção é eliminado. A estrutura celular não sofre modificação. Segundo modelo, as chamadas glândulas exócrinas do tipo apócrinas. Nesse tipo de caso, como é o caso das glândulas mamárias, além do produto de secreção, parte do citoplasma é eliminado. Então, diferente da sudorípara, diferente das salivares, que eliminam só o produto de secreção, as merócrinas, as exócrinas apócrinas, além do produto de secreção, parte do citoplasma é liberado junto. Nesse caso, então, a glândula, uma parte da célula da glândula se desfaz. Claro que logo em seguida haverá a recomposição. E o terceiro exemplo de glândula exócrina são as exócrinas holócrinas, como por exemplo as glândulas sebáceas. Nesse caso, a célula inteira que compõe a glândula, ela vai ficando cheia de sebo, nesse caso de gordura, e sobe eliminando o conteúdo inteiro. Então, quando é liberado aqui para cima da pele, toda a estrutura da célula junto com o produto de secreção é derramado na superfície, portanto, do tecido epitelial. Nesse caso, com funções de impermeabilizar e ajudar também na proteção do tecido epitelial, esse sebo que é liberado. Então aqui nós temos os três tipos de glândulas exócrinas. Exócrinas merócrinas, salivares, sudoríparas, por exemplo, lacrimais, eliminam apenas o produto de secreção. Glândulas exócrinas apócrinas, mamária, eliminam o produto de secreção e parte do citoplasma eliminado junto.
E as glândulas holócrinas são aquelas que a célula inteira se desintegra junto com o produto de secreção. Então essa é a classificação mais importante que nós podemos dar a vocês das glândulas exócrinas. O outro assunto de hoje, que a gente toma bem mais tempo, tão importante quanto qualquer outro que a gente vai ver, mas um assunto que cai muito, especialmente nas nossas provas de vestibulares, um assunto importantíssimo para o Enem, diz respeito ao nosso chamado sistema endócrino. O sistema endócrino que nós vamos começar a conversar com vocês hoje, basicamente falando de hipófise, falando de hipotálamo, falando de pineal, que são algumas importantíssimas estruturas do sistema endócrino relacionados inclusive ao controle das outras glândulas também. Primeiramente, para começarmos a falar de sistema endócrino, nós obviamente devemos no mínimo conceituar e que você tenha um conceito básico e mínimo na sua cabeça do que nós entendemos pelos chamados hormônios, né? São substâncias químicas produzidas por células ou glândulas, nesse caso glândulas endócrinas. Então vejo, além de glândulas, existem células que também produzem hormônio. Agem à distância de onde são produzidos, ativando ou inibindo um chamado órgão-alvo. O que eu entendo por esse órgão-alvo? Órgão-alvo é exatamente a célula ou uma estrutura de uma glândula ou de um tecido que apresenta receptores específicos para um determinado hormônio. Por que um hormônio que é produzido numa glândula, numa célula distante, age exclusivamente sobre essa estrutura? Pela presença de receptores na membrana celular das células, daquilo que nós chamamos de órgão-alvo. Por exemplo, o hormônio da hipófise, o hormônio que atua sobre a glândula tireoide, o TSH. Ele é produzido na hipófise, mas age exclusivamente na tireoide. Circula pelo corpo inteiro, mas age exclusivamente na tireoide. Isso porque ele circula pelo corpo e só lá na tireoide é que existem os receptores de membrana específicos para estes hormônios que vão ligar-se, fazendo o quê? Ativando algum determinado gene. O que é um gene ativo? É um gene que passa a produzir RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro que é produzido aqui, ele vai ligar-se aos ribossomos, e lá nos ribossomos ele passa a sintetizar uma proteína, que no caso pode ser o hormônio da tireoide, a tiroxina. Então, o hormônio ativou a célula, ativou o metabolismo. Poderia fazer o inverso, inibir o metabolismo da estrutura celular, inibir a síntese proteica, mecanismos transcripcionais, mecanismos de transcrição, onde ocorre a formação do RNA mensageiro. Então o hormônio, ele ativa ou inibe certos órgãos chamados de órgãos-alvo. Isso é o que nós entendemos então por hormônios. E entre eles, o que nós precisamos conhecer? Vamos começar então pela chamada glândula pineal. Esta glândula, que localiza-se lá na base do nosso cérebro, atrás do nosso hipotálamo, tem uma relação direta com os quiasmas ópticos. Essa glândula pineal está também relacionada à presença ou ausência de luz. Dizemos, de um modo geral, que ela está ligada ao controle dos ciclos circadianos, os ciclos das 24 horas, dia e noite. Isso promove regulação com as estações do ano, está muito diretamente relacionado a vários grupos animais, mecanismos de reprodução. Mas de forma direta para você, quando na ausência da luz, ela ativa a produção da melatonina, um hormônio que diminui o nosso metabolismo basal, ele diminui a temperatura do corpo, provoca uma indução do sono, um quadro de relaxamento, um hormônio que vai ativar inclusive mecanismo de produção de hormônios de crescimento, um hormônio que age, portanto, fazendo com que a gente consiga atingir um nível de sono mais profundo, um sono em que realmente ocorre, o indivíduo consegue descansar. Então, à noite, ou de um modo geral, na ausência da luz, a glândula pineal passa a produzir melatonina. Quando acordamos, a presença de luz estimulando os quiasmas ópticos ativa a glândula pituitária, a glândula pineal, a produzir serotonina.
A serotonina, um hormônio termogênico, aumenta a temperatura do nosso corpo, nos dando mais disponibilidade de energia para as atividades. Além do que, é um hormônio também que age no sistema nervoso, no centro de humor, um hormônio que a gente considera como sendo um dos hormônios do centro de prazer, de recompensas, junto com outros que são produzidos pelo sistema nervoso. Então, na presença de luz, a pineal vai produzir serotoninas, na ausência da luz, produção de melatonina, hormônio indutor do sono, e esse durante o dia a serotonina. Esse hormônio é induzido a sua produção também por algumas drogas, como por exemplo o êxtase, e é isso que muitas vezes leva o indivíduo à morte, o aumento da temperatura exagerada do corpo, uma hipertermia que pode ocorrer. Lembra sempre que nos vestibulares, de modo geral, como também no Enem, questões que envolvem essas relações de drogas também volta e meia são cobradas da gente, por isso muita atenção nesses detalhes mínimos no que podem ser pedidos para você também aí. Além da pineal, quem mais que nós devemos conversar hoje? A hipófise, ou também chamada de pituitária, e especialmente o eixo hipófise-hipotálamo. O hipotálamo faz parte do sistema nervoso central, está aqui, ó, os quiasmas ópticos, como eu falei a vocês no item anterior, e aqui para trás, exatamente, estaria a pineal. Veja, o hipotálamo tem uma relação direta com a glândula hipófise, que muitas vezes costumamos chamar, dizer a glândula chefe. Por que essa terminologia? Porque ela produz vários hormônios que, na verdade, controlam outras glândulas. Porém, na verdade, a glândula hipófise, tanto anterior como posterior, estão totalmente ligadas ao hipotálamo, que vai produzir hormônios que vão controlar a hipófise anterior e vai produzir hormônios que ficam armazenados no lóbulo posterior da hipófise. Então a glândula hipófise é dividida em duas partes. Hipófise anterior, ou adenos de glândula, hipófise glandular, adenohipófise. Essa produz e secreta vários hormônios. A hipófise posterior não produz hormônios. Ela está diretamente ligada ao hipotálamo, que vai produzir e secretar hormônios via axônios, nesse caso não pelo sangue. Os hormônios hipotalâmicos correm pelos axônios e ficam armazenados na hipófise posterior, que vai apenas secretá-los. Então, a neurohipófise e a adenihipófise. Vamos começar falando a respeito, especialmente, dessa glândula em especial, que seria, portanto, a nossa neurohipófise, que secreta dois hormônios produzidos pelo hipotálamo. Então, o hipotálamo vai produzir a ocitocina e vai produzir o ADH, ou antidiurético. Hormônios esses que agem especificamente nos rins, nas mamas e no útero. A ocitocina, produzida pelo hipotálamo, secretado por ele via axônios, armazenada na neurohipófise. No momento do parto, essa ocitocina é produzida em grande quantidade e promove as fortes contrações uterinas para que o bebê seja expelido, para que o bebê seja eliminado. Mas mesmo após o parto, a ocitocina continuará sendo produzida, agindo especificamente nas mamas. Estamos falando do que ocorre nas mulheres, que é o que nos interessa para vestibular, apesar de que esse hormônio é produzido no homem também. Mas ele vai agir nas mamas, promovendo a ejeção do leite, a liberação do leite. Ele ajuda na produção do leite também, em pequena quantidade, não é o principal hormônio que age nesse mecanismo. Nas mamas, então, age promovendo a liberação do leite. No útero, a eliminação, a expulsão do bebê nas fortes contrações uterinas. Além da ocitocina, a neurohipófise secreta mais um hormônio extremamente importante para nós, que é o ADH, ou também chamado de hormônio antidiurético ou vasopressina. Esse hormônio vai agir sobre os rins, a vasopressina, ou o antidiurético, promovendo a absorção ou reabsorção de água pelos túbulos renais. Portanto, é um hormônio que vai estar diretamente controlando o nosso mecanismo e equilíbrio osmótico. É um hormônio que age controlando a pressão arterial. Esse hormônio, então, o chamado ADH, ele, produzido em quantidades adequadas, ele vai promover maior ou menor retenção de água no nosso organismo, né? Esse hormônio, ADH, então, quando ele é produzido em doses adequadas, o indivíduo mantém o seu equilíbrio e a pressão arterial. Se nós produzirmos
maior quantidade de ADH, vamos reter mais água, o que vai promover o quê? Aumento da pressão arterial. Então, se eu tenho uma queda de pressão arterial, um dos primeiros mecanismos que vai ocorrer no nosso organismo, aumento na produção do ADH para que eu mantenha mais água. Se eu estou com a pressão baixa, né, aumenta a produção do ADH para aumentar a minha pressão arterial. Se a minha pressão está elevada, eu preciso eliminar mais água. Então, o que vai acontecer? Produzo menos ADH, urino mais. Então, veja, pressão alta, nós vamos produzir menos ADH para podermos urinar mais. Pressão baixa, produzimos mais ADH para urinarmos menos e mantermos a pressão arterial. Esse é um dos mecanismos de controle da nossa pressão arterial. Porém, por algum motivo em especial, que pode ser um trauma, um tumor cerebral, ou mesmo fatores relacionados à idade, ou mesmo genéticos, o ADH ele acaba sendo produzido em uma menor quantidade. E aí o indivíduo acaba liberando grandes volumes de urina. Mais de 10, 15, 20 litros de urina podem ser liberados diariamente, caracterizando uma doença conhecida como diabetes insípidos, um trauma, tumor na pituitária, cirurgias ou outros fatores que podem levar a essa diminuição na produção do ADH. Diminuição da gravidade específica da urina. A urina é muito diluída, ela não apresenta, portanto, uma concentração adequada. Diminuição da osmolaridade do sangue, diminuição do volume do sangue, muita sede, taquicardia, que são alguns dos sintomas relacionados à doença chamada de diabetes insípidos, que está relacionada a que então? Principais características do diabetes insípidos. Urina muito diluída e em grandes volumes, o que chamamos de poliúria, sede exagerada, polidipsia, sede exagerada e, é claro, elevada ingestão de líquido. Consequências da diabetes insípidos, né? Quantidade insuficiente do hormônio vasopressina ou ADH. Isso leva ao principal modelo de diabetes insípidos, que é o diabetes insípido central ou neurogênico. Temos tratamento. Existe uma substância sintética, uma vasopressina sintética, que o indivíduo toma para regular essa forma de diabetes insípidos. Existe um segundo modelo de diabetes insípidos, bem mais complexa de ser tratada, que é o diabetes insípidos nefrogênico. Nesse caso, o que acontece? Existe uma perda dos receptores lá na estrutura do rim, onde o ADH se liga. Se o indivíduo perdeu esses receptores por fatores genéticos, obviamente, o ADH não tem como ligar e isso acaba causando a mesma forma de sintoma de doença, porém, muito mais difícil o tratamento, pois não é apenas tomar a vasopressina, que nesse caso também não estaria faltando no indivíduo. Perdas de grandes volumes de urina diluída, desidratação celular e extracelular. Então ocorre um desequilíbrio osmótico no organismo como um todo, levando às consequências que nós já falamos a vocês: ataque cardíaco, grande volume de urina liberado, a sede exagerada, mudança da osmorregularidade da estrutura do sangue, levando, portanto, a consequências indesejáveis no metabolismo celular do indivíduo. Isso está caracterizando, portanto, um dos tipos de diabetes, que é o chamado diabetes do tipo insípidos. Tudo bem até aqui, meu povo? Isso então relacionado especialmente à neurohipófise, liberação do ADH. Mas o nosso hipotálamo, ele na verdade tem uma série de outras funções, né? Como eu disse, produz vários outros hormônios que atuam também sobre a adenohipófise. Além dos hormônios ADH e ocitocina, que são liberados pela chamada neurohipófise, ele vai atuar também, esse hormônio, esse órgão, o hipotálamo, na adenohipófise, produzindo fator liberador de tireotrofina, que vai atuar sobre a tireoide, fatores liberadores que atuam sobre a suprarrenal, no córtex da suprarrenal, fatores liberadores dos hormônios gonadotróficos que atuam sobre as gônadas, fator liberador de GH, o hormônio que atua, portanto, sobre o nosso crescimento, fator liberador de prolactina, tanto liberadores como inibidores de prolactina e de GH. Produz também a dopamina, que é um neurohormônio bastante importante, esse hormônio a dopamina, está envolvida no controle dos movimentos, por isso, problemas na produção de dopamina,
Uma das doenças que acaba sendo caracterizada por isso é o Parkinson. Está ligado ao aprendizado, está ligado ao nosso humor, às emoções, cognição, memória. Então, o mecanismo de memória está diretamente ligado à produção da dopamina, que é um dos hormônios que leva, portanto, a essa característica de memória. Então, esse hormônio, a dopamina, junto com outros hormônios hipotalâmicos, agem em várias funções. Vamos falar um pouquinho disso então. Ele regula diretamente a nossa adenipófise, regulação da diurese a partir do ADH e liberação do leite a partir da ocitocina, controla o sistema nervoso autônomo, regula a temperatura, então o nosso centro principal de temperatura do corpo, o hipotálamo, regula sono e a vigília, então junto com a pineal, controla sono, controla a vigília, controla o mecanismo de dia e da noite. Regulação da fome, hiperfagia ou afagia, não é o único mecanismo, mas é um dos mais importantes. A nossa sede está ligada também ao mecanismo hipotalâmico. Existem osmoreceptores locais no hipotálamo que determinam a necessidade de bebermos ou não água. Claro que isso está ligado à pressão arterial, controle do comportamento das emoções, a indiferença, a fobia, a agressividade, pela produção da dopamina, por exemplo, e a ação regulatória indireta sobre a tireoide, porque ele produz o hormônio que vai determinar que a hipófise produz o hormônio tireotrófico, produz hormônios que agem sobre a adrenal, os fatores liberadores de gonadotrofinas, sobre as glândulas mamárias, no caso da prolactina. Então essa estrutura do nosso hipotálamo vai produzir vários hormônios que eu coloquei uma tabela só para você dar uma olhadinha aqui, ó. Hormônio liberador de gonadotrofina promove a estimulação da liberação do FSH e do LH. Hormônio liberador de tireotrofina promove a liberação do hormônio estimulante da tireoide pela hipófise. Hormônio liberador de corticotrofina promove a liberação do hormônio corticotrófico, que é o hormônio que vai atuar sobre o córtex da suprarrenal ou adrenal. Fator liberador de GH, fator inibidor de GH, então ele controla tanto maior ou a menor quantidade do GH, promove o controle da hipófise de liberar esse hormônio. Fator liberador da prolactina e o inibidor de prolactina. Além do que, fator liberador do hormônio melanócito estimulante, o hormônio que vai atuar sobre os melanócitos. Então esse hormônio melanócito estimulante é produzido na hipófise, mas o controle da liberação está diretamente ligado ao hipotálamo, hormônio esse que vai atuar sobre os melanócitos, determinando a produção da melanina. Bem, esses são os hormônios hipofisários. Agora a gente vai falar com vocês um pouco mais dos hormônios produzidos pela adenohipófise, que estão a cargo dos hormônios hipotalâmicos. Prolactina, hormônio que vai agir diretamente sobre as mamas, fazendo a produção do leite. Este hormônio depende especialmente de um estímulo externo, que é o sugar do seio da mãe pelo bebê. Ele está relacionado à visão da criança, impulsos sensoriais do mamilo, som e voz da criança. A própria ocitocina também vai estimular o mecanismo da produção do leite e da produção da prolactina. Por isso, muitas vezes, logo após o parto, a mãe acaba não tendo um volume de leite interessante. E o estímulo, a produção, o estímulo do bebê, da sugar do seio da mãe, aumenta a produção de leite pela mãe. Então essa é a prolactina, o hormônio que determina a produção do leite. Por isso, para a lactação, geralmente a necessidade tanto da prolactina quanto da ocitocina para que ocorra a amamentação. Veja, além da prolactina, a nossa adenipófise produz também os hormônios gonadotróficos, o chamado FSH e o LH, que são dois hormônios que agem, portanto, sobre as gônadas, determinando o seu funcionamento, tanto no homem como na mulher. Nós temos um vídeo que mostra isso para vocês, já vimos isso quando falamos de ciclo menstrual, hormônios da reprodução. O FSH no homem estimula a espermatogênese, enquanto que o LH, o mecanismo da produção da testosterona. No homem, o LH também pode ser chamado de ICSH, hormônio estimulante das células intersticiais de Leydig, que produzem a testosterona. Na mulher, o FSH estimula o desenvolvimento do folículo ovariano e o LH vai atuar no corpo lúteo, determinando a produção da progesterona.
Na nossa hipófise também haverá produção de hormônios que agem sobre a glândula tireoide. Né? Esse hormônio que age sobre a glândula tireoide, o TSH. Esse hormônio TSH age sobre a tireoide estimulando a produzir dois hormônios. Estimula a produzir o T3 e o T4. Produz também o ACTH, adrenocorticotrófico, que vai agir sobre o córtex da suprarrenal, estimulando a suprarrenal a produzir vários grupos de hormônios. Isso veremos de forma específica. E produz também o GH, hormônio somatotrófico ou hormônio do crescimento, growth hormone, hormônio que vai agir especialmente sobre a estrutura das epífises ósseas, discos de crescimento. O GH, de forma direta, estimula o desenvolvimento dos condroblastos, condroblasto, célula do tecido cartilaginoso, que se encontra na epífise óssea, promovendo o crescimento ósseo. Estimula também o fígado a produzir o IGF-1, chamado também de fator de crescimento, que também estimula o desenvolvimento e crescimento dos ossos. Além disso, o GH está ligado ao desenvolvimento muscular, está ligado à multiplicação de células, à síntese proteica. Como ele age de forma a estimular crescimento muscular, ele também é usado como anabolizante, também diminui gordura. Por isso, ele também é um hormônio que é considerado doping, o uso dele por atletas. Porém, excesso ou deficiência desse hormônio na infância acarretam duas doenças de forma especial. O nanismo, que seria a baixa estatura no caso grave, nanismo hipofisário, pela deficiência na produção do hormônio de crescimento. Já o excesso do GH leva ao gigantismo, crescimento exagerado, acompanhado de outros problemas graves, indivíduo que passa de 2,50 de altura, problemas de saúde especialmente ligados ao sistema cardiovascular. Gente, então esses são os principais hormônios produzidos pela nossa adenohipófise, relacionado, portanto, a uma série de consequências que podem estar ligados a esses sistemas no homem, os problemas que podem ocorrer aqui. A gente vai ver com vocês agora alguns exercícios. Acompanhe comigo aqui, é bem rapidinho para a gente fechar esse nosso assunto de hoje. O tecido glandular, cujas células são altamente especializadas na secreção de determinadas substâncias, é uma variedade de tecido epitelial. Com relação ao tecido glandular e seus produtos de secreção, é correto afirmar: os testículos, produtores de testosterona, os ovários, produzem progesterona. São classificados como glândulas endócrinas? Não, são classificados como glândulas mistas. Por quê? Nós temos os testículos, além de produzir a testosterona, produzem espermatozoides. Além dos ovários produzirem os óvulos, a progesterona, o estrógeno, produzem também os óvulos. Então vejam lá. Opa! Item 2. A saliva é um tipo de secreção glandular? Sim, saliva é uma secreção glandular, né? Produzida por uma glândula do tipo merócrina. As glândulas sudoríparas são classificadas como glândulas exócrinas? Sim, são glândulas do tipo exócrinas, merócrinas também, pois lançam os seus produtos para o exterior através de ductos. As secreções de todas as glândulas são hormônios? Não, né? Glândulas exócrinas, como sudoríparas e salivares, não são produtos de natureza hormonal. Vamos adiante? Olhem esse item 2 para nós aqui, gente. Observe a figura que representa um tecido epitelial glandular. Analise as proposições e assinale o que for correto. Então, aqui na letra A, nós temos a gênese de uma glândula a partir do tecido epitelial. Na letra B, uma glândula do tipo exócrina. E na letra C, uma glândula endócrina. Item 01. A glândula salivar é um exemplo de glândula como ilustrado em C? Falso. Glândula salivar é uma glândula endócrina, é uma glândula exócrina. E aqui nós temos o exemplo de glândula endócrina. Muito bem. 02. Para a formação das glândulas pelo tecido epitelial, ocorre a proliferação e penetração das células do tecido epitelial no tecido conjuntivo, como ilustrado em A. Perfeito. A partir do epitelial, ocorre uma proliferação e invade um conjuntivo adjacente.
O produto de secreção da glândula, ilustrado em C, glândula endócrina, é liberado diretamente na corrente sanguínea. Glândula endócrina libera produto diretamente para o sangue. A glândula tireoide é um exemplo de glândula como ilustrado em B? Falso. Glândula B aqui é uma glândula exócrina e a tireoide é uma glândula endócrina. O pâncreas, por apresentar atividade endócrina e exócrina, é considerado glândula mista? Verdadeiríssimo. Por apresentar atividade endócrina e exócrina, é considerado como glândula mista. As glândulas exócrinas mantêm sua conexão com o epitélio que as originou. Perfeito, mantém a conexão. E seus produtos são eliminados para o meio externo, por meio de ductos, até a superfície do corpo ou até uma cavidade interna de um órgão, como ilustrado em B, glândula do tipo exócrina. Mais um pouquinho, gente, aguenta aí. Número 3. Observou-se uma gestante de 8 meses a existência de um tumor na neurohipófise, o que resultou na impossibilidade dessa região liberar para o sangue os hormônios que ali chegam. Ou seja, estamos falando da ocitocina e do hormônio ADH. Em razão do fato, espera-se que, quando no momento do parto, essa mulher tenha que receber soro com ocitocina para assegurar que ocorram as contrações uterinas, verdadeiro, porque ela não vai produzir a ocitocina. Melhor, não vai liberar a ocitocina. A produção ocorrerá. Depois de nascida, a criança deve ser alimentada com mamadeira, uma vez que as glândulas mamárias da mãe não proverão a expulsão do leite. Corretíssimo, ela produz, mas não consegue liberá-lo. A mãe não produz a leite em razão da não liberação de prolactina. Falso. A prolactina não é produzida nem tampouco liberada pela neurohipófise. A prolactina é produzida pela adenohipófise. A mãe possa desenvolver uma doença chamada de diabetes insípidos? Sim, pois ela não vai estar liberando o hormônio antidiurético, o ADH. A mãe apresenta poliúria, aumento do volume urinário, correto, característica da diabetes insípidos. E glicosúria, glicose na urina? Falso. Gente, a principal diferença que nós vamos usar entre o diabetes insípidos e o diabetes mellito é que no diabetes mellito tipo 1, nós temos glicose na urina, glicosúria. Já no diabetes insípidos não há presença de glicose na urina, presença de poliúria, que é o mais característico dessa patologia. E para encerrar com vocês hoje, nessa questão do Albert Einstein de 2017 agora, os Jogos Olímpicos 2016, Rio, foram marcados pelo impedimento da participação de boa parte da delegação russa em virtude de escândalo de doping. A pedido da Agência Mundial Antidoping, foi divulgado um relatório que denunciava um sistema de doping no estado envolvendo 30 esportes na Rússia, que contavam inclusive com o auxílio do serviço secreto. A lista de substâncias proibidas pela Agência Mundial Antidoping inclui compostos cuja presença nas amostras de urina em qualquer concentração é passível de punição, e compostos que apenas são considerados proibidos a partir de uma determinada concentração na urina, como apresentado na tabela a seguir. Efedrina, pseudoefedrina, norpseudoefedrina, metilefedrina, subutamol. Os primeiros estimulantes, o subutamol, um agonista, um beta-bloqueador para esportes de tiro, em que o indivíduo tem que ter quase que nenhum tipo de contração muscular. E a epitestosterona, um esteroide anabolizante. Muitas das substâncias proibidas são produzidas naturalmente no organismo, como por exemplo, podem ser citados hormônios como a epitestosterona, que é um isômero da testosterona, a eritropoetina, a EPO, e o hormônio do crescimento, o GH. Testosterona também é usada no doping esportivo. Nesse caso, é aceitável que a razão entre concentração de testosterona e a epitestosterona esteja entre 1 e 4. Razão acima de 4 é considerada doping. Com base em seus conhecimentos, responda. A EPO, eritropoetina, é produzida pelos rins e atua na medula óssea vermelha, estimulando a produção de hemácias. De que modo o uso desse hormônio por atletas pode aumentar o desempenho físico? Veja, a EPO atua na medula e aumenta a produção de hemácias. Logo, esses atletas terão melhor desempenho físico, especialmente no aporte de oxigênio. É muito usado para atletas fundistas, que conseguem ter maior disponibilidade de oxigênio e ter vantagem nas atividades. Mas espera aí, se esse é um hormônio que dá uma melhoria no desempenho, por que ele é considerado doping?
Porque esse hormônio aumenta a produção de massa, deixa o sangue mais viscoso. Quando o atleta tem atividade física, dificilmente vai ter um grande problema, apesar de que já ocorreram mortes de atletas mesmo durante as provas. Mas principalmente ao dormir, o sistema, a pressão arterial diminui, isso pode provocar parada cardíaca. Então é doping porque causa risco de vida ao atleta. E na letra B? Em que glândula é produzido naturalmente o hormônio de crescimento humano? Na hipófise, né? O GH. Que consequências podem resultar na falta e excesso? A falta gera o nanismo, o excesso gera o gigantismo. Gente, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Espero que tenham aproveitado, tenham curtido isso, dê um curtir lá se você gostou e que isso ajude você a desenvolver, assistir uma, duas ou quantas vezes você quiser isso para fixar esse conteúdo. E os outros hormônios nós vamos trabalhar com vocês num outro momento, onde a gente vai ver os outros hormônios também importantes para você. Obrigado, um abraço para você, um beijo a todos e até mais.